Ontem, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu apoios importantes da classe artística, ou melhor, de artistas populares, como os cantores Leonardo, Gustavo Lima e Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó. Não sei se esses apoios se traduzem em votos, mas eles são uma sinalização de que a divisão hoje no Brasil é clara entre os que produzem e os que parasitam, não só o Estado, mas também a iniciativa privada. Mas mais importante do que o apoio de cantores sertanejos é o apoio na teoria e na prática do ex-juiz, ex-ministro e agora senador eleito Sérgio Moro. É disso que eu falo no vídeo de hoje. A esquerda está empolvorosa com a aliança entre Moro e Bolsonaro neste segundo turno. Uma aliança que no debate realizado no último domingo na Band mostrou que não se restringe ao apoio formal e a meia dúzia de palavras bonitinhas ditas num palanque. Veja só o que diz, por exemplo, um jornalista que um dia já foi visto por aí defendendo com unhas e dentes a Lava Jato e Sérgio Moro, mas que agora, tomado pelo antibolsonarismo psicótico, é incapaz de compreender que a aproximação entre Moro e Bolsonaro, neste momento, tem um objetivo nobre, o de impedir a volta de um notório ex-presidiário à cena do crime. A presença do Moro como assessor do Bolsonaro num debate só mostra uma coisa, que o alvo dele sempre foi o Lula. E que ele, depois de ter feito tudo isso, ter falado tudo isso do Bolsonaro, voltar a apoiar o Bolsonaro para derrotar o Lula, é um atestado de que ele, desde o início, estava com esse objetivo. É uma coisa que... É uma corrupção seletiva, né? Porque ele disse assim... Realmente, a relação entre Bolsonaro e Moro nunca foi das melhores e ninguém está aqui querendo dizer o contrário. Antes mesmo das eleições de 2018, a gente via que os dois se estranhavam. Aí, por exemplo, você vê imagens de quando Moro ainda era o grande nome da Operação Lava Jato e Bolsonaro era um candidato querendo uma imagem com esse que era o grande nome do antipetismo, ou antilulismo, dá no mesmo. Depois dessa esnobada de Moro, Bolsonaro venceu as eleições e nomeou o então juiz Moro como ministro da Justiça. Isso, a meu ver, marca o início das trapalhadas de Sérgio Moro, que abandonou a magistratura para assumir um cargo político, dando corda aí para a narrativa da esquerda de que Lula era, tadinho, um perseguido político. A essa primeira atrapalhada se seguiram várias, eu não sei nem se eu consigo me lembrar de todas. Teve, por exemplo, a saída do ministério, teve aquela patuscada da Vaza Jato, que além de tudo, né, é um péssimo trocadilho. Teve a volta ao Brasil como um político de oposição, teve a filiação ao Patriotas como uma tal de terceira via, e por aí vai. Isso sem falar na relutância de Moro em condenar as sucessivas arbitrariedades do STF. Mas isso, ao que parece, são águas passadas, porque Moro e Bolsonaro compartilham, neste momento, de um objetivo muito maior, o de esmagar a cabeça da jararaca. Me espanta que muitos comentaristas políticos, hoje convertidos ao neolulismo, reprovem essa união ou até digam que ela é vergonhosa para o Sérgio Moro. A união é natural, porque tanto Bolsonaro quanto Moro entendem que por trás de Lula existe não apenas um partido, e sim um projeto de poder. Um projeto de poder que, num passado muito recente, usou e abusou da corrupção para comprar o apoio no Congresso, para impor as suas pautas revolucionárias e contrárias à vontade da maioria da população e principalmente para se perpetuar no poder. O próprio Bolsonaro explicou isso. Tem aqui do lado o Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato, que tem falado realmente do que aconteceu naquela época, e eu acompanhei muito bem. E ele é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco, né, com a volta do Lula interferindo em vários setores, mas a gente acredita que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro para o meio do nosso Brasil. Aliás, sobre essa fala aí, eu vi algumas pessoas dizendo, naquele tom de crítica arrogante e incoerente que é típico dos esquerdistas,
que Moro se transformou em linha auxiliar de Bolsonaro. Ora, qual o problema? A esquerda sempre teve linhas auxiliares. O que é o PSOL, o que é o PCB, o que é a rede? Política é isso mesmo, é a arte de forjar alianças em nome de objetivos comuns e apesar das divergências. Quem explicou isso foi, novamente, Bolsonaro. Então acontece divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. Estamos num projeto aqui de Brasil. Como foi a reaproximação dos presidentes? Não, vamos lá. Fala um pouco de corrupção, mano, por favor. O agora senador Sérgio Moro está eleito e ele bem poderia ficar tranquilão, no bem bom, esperando para brilhar como oposição num eventual governo Lula, bate na madeira. Maquiavelicamente, talvez fosse até mais fácil para Moro agir assim. E, no entanto, Moro saiu dessa tal de zona de conforto e se expôs, inclusive às críticas negativas de ex-aliados e de admiradores, se aproximando de Bolsonaro em nome não de um projeto de poder personalista como é o de Lula, e sim com um projeto de país. Diante das críticas inevitáveis, Moro explicou por que ele está engajado na campanha de Bolsonaro. Olha, eu já falei claramente desde o início do primeiro turno. No primeiro turno nós tínhamos o nosso candidato do União Brasil, eu defendi o candidato do União Brasil, a Soraya Tronic. No segundo turno eu me coloco claramente, eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT, que querem voltar, como diz o próprio Alckmin, querem voltar à cena do crime. Eu acho que isso é inaceitável. Eu preciso chegar na minha casa e poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa. E não consigo, nessas circunstâncias, aprovar qualquer volta do PT ao poder. Tenho sim minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são muito maiores, e em especial em relação ao fato de que o PT, se nós permitirmos que o PT volte ao poder, eu acho que o Brasil caminha para um desastre não só econômico, mas moral. Essa foi a melhor declaração de Moro em muito tempo. Por quê? Porque Moro parece ter aprendido que há um mundo inteiro dissociado da tecnocracia positivista que durante algum tempo ele encarnou. Ele aprendeu que, para além da letra fria da lei e de tecnicalidades como aquela usada para pôr o ex-presidiário na rua, existe algo maior, existe a moral. Existe a noção do que é certo e do que é errado. Existe uma herança imaterial que nós queremos deixar para os nossos filhos. E Lula e o PT representam o inverso disso. A volta de Lula à presidência não seria só o triunfo da impunidade, palavrinha usada à exaustão durante a fase de ouro da Lava Jato. Seria, sobretudo, o triunfo da imoralidade. Ah, Paulo, mas isso aí é tudo manobra do Moro só para garantir uma vaguinha no STF, dirá alguém com aquele cinismo que lhe é característico. Ao que eu respondo, que seja. Ou você prefere ver o Zanin, o advogado de Lula, fazendo dobradinha autoritária no STF ao lado de Alexandre de Moraes? A Gazeta do Povo está com uma promoção nova para você, espectador dos meus vídeos, aqui no YouTube. 99 centavos. Este é o valor que você paga nos primeiros 2 meses. Por 99 centavos você tem acesso ao melhor jornalismo feito hoje no Brasil. Um jornalismo que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que te respeita e que compartilha dos seus valores. Por 99 centavos você tem acesso também às minhas colunas, que são restritas aos assinantes. Hoje não teve coluna, mas eu recomendo entusiasmadamente que você leia este texto do filósofo Lucas Mafaldo, em que ele fala sobre a mentalidade revolucionária que impulsiona os petistas e os esquerdistas em geral. Clique no link da descrição e assine a Gazeta do Povo. Eu já disse que custa apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses? Pois então, custa apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses. E não se esqueça de dar seu like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã!